Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para a aula de número 6 do nosso curso Façam suas apostas dominando o Day Trade, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, na última aula, lembrando que se você ainda não assistiu às últimas aulas, entra lá no YouTube, tem uma playlist já dedicada aí ao nosso curso 100% gratuito, né, com todas as aulas anteriores. Muito importante você assistir para se situar aí, né? Já vou considerar que você está sabendo dos últimos assuntos aí que a gente tratou, tá? Bom, última aula a gente falou sobre range stop, né? Ranges nas médias e range diário. Então tá todo mundo já sabendo o que é o range, tanto na média quanto do diário. E hoje a gente vai falar sobre o Força DX, tá? Pessoal, seguinte, lembrando, tá? Essas questões aí um pouco mais técnicas, né, do que é o indicador, o que é um pouco mais técnico, mas não é difícil, tá? Você como está sendo apresentado pela primeira vez a esses indicadores estatísticos, pode parecer algo muito complicado, um pouco complicado, mas não é. É absolutamente trivial. Eu vou explicar para vocês, assim como o range stop, como que ele funciona, como ele é calculado e tal, mas na prática você vai precisar saber de pouca coisa. Tá? Pouca coisa para analisar esse mercado, entender a dinâmica, né? Como tem que se comportar. Então não é complicado não, tá? Mas eu vou explicar para você então como é formado aí também o Força DX. Mas é extremamente simples o uso desse indicador diariamente, tá? Apenas um número que a gente já monitora do mercado para entender ali a dinâmica da movimentação, tá bom? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Bom, é o seguinte, vocês já entenderam, né, que nós vamos nos basear única e exclusivamente no preço, movimentação do preço, nada além disso. Então, galera, todos os nossos indicadores, vamos dizer assim, tá, são informações que o preço nos passa, né, algum dado sobre o preço que seja relevante para a nossa estratégia, né? Então, veja, o range, o que é o range? É a distância que o preço andou entre sair da média até tocar na média. É uma informação que o preço faz que para a gente é relevante. Ou seja, a distância, a variação dx, que é a distância que o preço abriu em relação à média de 25, é um número, tá? Que a movimentação do preço faz que para a gente é relevante. Então é isso. Nós estamos coletando informações que para nossa estratégia é relevante sobre a movimentação do preço. Só isso, galera, nada a mais. Entenda isso. Só o preço importa para a gente, nada mais, tá? Então veja, o Força DX, o que é o Força DX? Bom, vamos lá. Tecnicamente falando, tá? Então vou explicar para vocês tecnicamente falando. Bom, o Força DX, ele basicamente é um número, tá? É um número onde nós vamos monitorar ele diariamente, tá? A gente separa o Força DX manhã e Força DX tarde, para que nós possamos entender se o mercado está mais forte ou mais fraco, de acordo com os dias anteriores. Então, todos os dias nós vamos pegar um número, que é o Força DX de manhã e de tarde, tá? E a gente vai comparar esse número com os últimos que foram gerados. Então, por exemplo, segunda-feira o preço se movimentou. Isso já vai ficar mais claro para vocês, só para vocês entenderem melhor. Segunda-feira pela manhã, a movimentação do mercado gerou um número, que eu já vou falar para vocês como é calculado, o Força DX manhã da segunda-feira. Tá? Então vamos pôr no índice, vamos usar o índice como exemplo aqui, que foi um Força DX ali de 70. Tá? 70. Então, a gente tem uma informação. A força do mercado para a gente, tá? Pra gente, pelo nosso cálculo, deu 70 na segunda-feira de manhã. Se na terça-feira de manhã a força do mercado deu 80, quer dizer que o mercado pela manhã na quarta-feira estava mais forte que na terça. Não precisa ser nenhum gênio, tá? É isso. Se na quarta-feira tivermos uma força de 60, quer dizer que na quarta-feira pela manhã o mercado estava com menos força que na segunda e que na terça. Só isso. Então é um número que nós vamos fazer um comparativo.
tá? É um comparativo frente aos dados que o mercado nos forneceu nos dias anteriores. Tá joia? Então é mega simples. Agora, como é calculado o Força DX, esse indicador? Veja, pessoal, nós escolhemos uma métrica. E isso é uma métrica que varia de acordo com a movimentação do preço. E eu vou explicar para vocês como que é. Agora, poderia ter sido outra métrica. Por exemplo, no caso a gente utilizou a média 7. Mas isso não interfere em nada. Eu utilizei o Força DX para fazer o Força DX a média 7. Poderia ser qualquer média. O importante não é isso. Não é a média, não é nada. O importante é o número gerado. E em cima desse número, a gente vai fazer comparações dos dias anteriores, meses, semanas, anos, tal. Sabe? Então, pensa o seguinte. O Força DX, ele utiliza a média 7. Então, o que é, pessoal? Nós vamos pegar minuto a minuto, tá? Qual foi a máxima distorção do preço em relação à média, tá? Então, presta atenção. Então, a gente utilizou a média 7, mas veja, isso não interfere em nada, porque vocês vão entender mais à frente por quê, tá? Então, olha só, nós pegamos a média 7 e a gente tem um software que ele monitora qual foi a máxima distância que o preço fez em relação à média 7 a cada minuto, tá? A cada minuto. Então, ele começa a contar então, se eu não me engano, acho que a partir ali das 9h30, tá? Ele começa 9h30, porque ele começa, se eu não me engano, 9h30, tá? Se estiver errado, depois eu aviso pra você, mas acho que é 9h30. Começa às 9h30 e ele, a cada minuto, ele calcula a máxima. Então, qual foi a máxima variação do preço em relação à média 7? A 9h30 foi 80. 9h31, 70. 9h32, 50. Cada minuto ele vai calculando isso. E ele soma todos os minutos e divide pelo número de minutos. Ou seja, pessoal, ele faz a média dos minutos. Então, por exemplo, às 9h40, ele pega qual foi a máxima distorção da média 7, tá? Às 9h30, 31, 32, 33, 34, até 9h40. Então, ou seja, tem 10, 11 números. Ele pede vamos supor, das 9h30 às 9h40, 10 números. 10 distorções do preço em relação à média, as máximas de cada minuto. Ele vai somar tudo e dividir por 10. Ele fez a média. Tá? Então, se 9h30 foi 80, 9h31 foi 70, 9h32 foi 60, ele vai somar tudo e dividir por 10. Ele vai fazer a média das distorções. Vamos supor que a média deu 63, 65. Tá? Beleza, então o Força DX naquele momento é 65. Tá? O Força DX a gente separa em manhã e tarde. Amanhã ele vai calcular das 9h30 até as 13h30. À tarde ele calcula das 13h30 até as 17h30, se não me engano. Tá? Então são dois números. Então ele vai calcular todos os minutos entre as 9h30 e 13h30. Ele vai somar todas as máximas que o preço fez na média 7, minuto a minuto, e dividir pelo número de minutos. Extremamente simples, galera, né? Não tem nenhum segredo, tá? E ele vai gerar pra gente um número. Ele vai somar todas as máximas e vai fazer a mediana. Vão ter minutos que foram força ali de 150, um tiro forte do mercado, e vão ter minutos que a força vão ser 10. O mercado estava ali do lado da média, bem fraquinho. Durante das 9h30 até as 13h30 vão ter vários momentos do mercado. Mais forte, mais fraco e tal. Só que ele vai somar tudo e fazer uma média, tá? Esse número que vai gerar um número. Esse número pra gente, que a gente vai reter ele. Tá? Então a gente vai reter esse número e falar, o Força DX da segunda-feira de manhã é 70. Ok, a gente vai salvar esse número, tá? Por quê, pessoal? O importante pra gente é o comparativo. Agora presta atenção. Por que esse número é importante pra gente? Esse número ele vai refletir a intensidade da movimentação do mercado, tá?
Então por quê, pessoal? Veja, se nós estamos coletando a distorção máxima em cada minuto que o preço fez em relação, no caso aqui, a média 7, mas pouco importa a média, tá? Porque isso aqui a gente só escolheu uma média aleatória, pouco importa. Mas a gente está aí pegando o quê, pessoal? Se o preço, por exemplo, se o mercado está com força, quanto mais força o mercado tiver, maiores serão as distorções do preço em relação à média. A gente já viu isso nas primeiras aulas, né? Então, se o mercado tiver com mais força, ele consequentemente vai abrir maiores distorções do preço em relação à média 7. E isso vai gerar um força DX maior no final de todo o período lá, no final do dia. Tá? Então, se o mercado está com mais força, os movimentos máximos, né, as distorções máximas em relação à média 7, naquele dia ali, está com mais força, vão ser maiores do que num dia que estiver com menos força. Vocês estão me entendendo? Então, um dia que estiver fraco, vai abrir distorção ali de 50, 55, 60, um pico ou outro pode ter lá de 100, tudo bem, mas a média dos movimentos vão ser menores. E, por exemplo, vai ter uma média no final da manhã ali, uma média de 55. Por quê? Porque o mercado está um pouco mais fraco do que outros dias. Se um dia o mercado estiver mais forte, as várias distorções do preço em relação à média 7 vão ser maiores, o que vão gerar no final do dia um força DX maior, porque quanto mais minutos tivermos distorções maiores, quando gerar a mediana, vai ter uma mediana maior. Então vai lá, 80. Ou seja, quando a gente compara esse 80 da terça-feira com os 55 da segunda, a gente consegue observar o quê? O mercado na terça-feira estava com mais força, ou seja, ele estava fazendo distorções do preço em relação à média maiores, porque estava com mais intensidade, com mais força, mais pressão. E isso pode ser pressão compradora, preço subindo, ou pressão vendedora, preço caindo. Para a gente pouco importa. O que importa para a gente é o preço sair da média, até onde ele foi, a intensidade, a força. Se está sendo para cima e para baixo, pouco importa. Tá? Então, força DX não está nem aí se o preço está caindo ou está subindo as distorções. Ele só vai pegar as distâncias que ele está fazendo em relação à média, seja para cima ou seja para baixo. Tá? Então, esse número é importante por quê? Porque a gente pode então fazer um comparativo de como está a intensidade do mercado, a força do mercado, a movimentação. Então, uma vez que nós temos um número, um dado, onde a gente possa efetuar uma comparação de como está a movimentação, isso nos ajuda demais, galera. Nos ajuda demais a entender a dinâmica do mercado. Tá? Então, pensa comigo. Se você está analisando uma amostragem... Vamos entrar aqui, tá? Deixa eu entrar aqui. Ó. Então, ó, ferramentas, força DX. É esse aqui. Está aberto para todo mundo, ao público geral. Aqui está aberto no nosso site. Tá? Então, vamos lá. Temos dados também do Força DX desde 2019, tá? Então vamos lá. Aqui, olha, índice, tá? Força DX índice a gente tem do dólar, do S&P e do Bitcoin. Bitcoin não tem mais antigos porque ele começou, olha, né? Mês 4 aqui, tá? Então tem aqui também. Mas vamos pegar aqui de cima aqui, tá? Então olha só. Desde dezembro aqui de 2023, tá? Então veja só, pessoal. Então aqui, olha, Força DX índice. O Força DX manhã e tarde. E aqui tem o diário, que é uma média entre manhã e tarde, tá? Mas o que eu mais uso? Manhã. Por quê, pessoal? Porque manhã é horário nobre do mercado, tá? Pela manhã é horário nobre. Então, pra gente, o que mais importa é a força manhã, tá? Que é das 9h30 às 13h30, que é calculado. Beleza. Então, veja só. Por que ele é importante? Esse dado em si não tem muita relevância. A relevância dele é o comparativo dos dias. Então, quando a gente vê aqui, que olha só, dia 18, segunda-feira, 18/12 de 2023, tivemos um força DX manhã de 56. Na terça, 48. Na quarta, 57. Na quinta, 69. E na sexta, 61. Tá? Então, tivemos aqui uma mínima de 48, uma máxima de 69 e uma mediana. A gente pode colocar o quê? Qual foi uma força mediana aqui no mercado, pessoal? Entre 55 e 60.
Vamos supor, se somar tudo aqui, vai dar uns 55, 60, tá? Então a gente consegue observar que o preço, que a movimentação, a força do mercado está oscilando, mas oscilando muito pouco. Está oscilando dentro de uma faixa de movimentação muito tranquila. E entenda isso, pessoal. Essa força do mercado é importante para a gente entender a dinâmica. Por quê? Porque essa força aqui ela pode variar. Ela pode ficar bem mais lenta e ela pode ficar bem mais forte. E o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Veja só, quanto mais forte o mercado estiver, maior serão as distorções do preço em relação à média. Isso em qualquer média. Vocês estão me entendendo? Em qualquer média. Então, veja só, se nós sabemos que o mercado no último mês esteve com força entre 50 e 60, nós nos preparamos para determinado nível de força do mercado, ou seja, determinado nível de distorções do preço em relação à média, como sendo padrão. Tá? Então a gente analisou ali um mês de mercado. E nesse mês, a maior probabilidade, pelos dados que a gente coletou, é que o mercado faça uma força ali em torno de 60, e isso vai nos proporcionar determinados níveis de distorções do preço em relação à média. Então a gente pode falar o seguinte, olha, se o preço mantiver esse mesmo nível de força, é muito provável, ou seja, a probabilidade é muito grande de termos níveis de distorções do preço em relação à média em uma determinada faixa. E nós vamos nos preparar para isso. Tá? Se o força DX nos mostrar que a força está aumentando, nós vamos ver, opa, a força do mercado está aumentando. Ou seja, a probabilidade de termos variações do preço em relação à média maiores é grande. Por quê? Porque é diretamente proporcional o aumento da força do mercado com o aumento das distorções do preço em relação à média. Porque essa força que a gente está calculando aqui é a distorção do preço em relação à média. Tá? Então, se o mercado, por exemplo, está aqui entre 50 e 60, nós, estatisticamente, vamos calcular ali que uma boa faixa de entrada no índice de DX, na média 25, por exemplo, que a gente está estudando, seria algo em torno de, vamos supor, 250, por exemplo. Tá? 250. Então a gente sabe que nesse nível de força do mercado que está fazendo nas últimas semanas, últimos meses, é uma variação DX do preço de 250, a gente vai estar bem posicionado. A gente vai estar entrando num movimento já esticado, onde a probabilidade é muito grande do preço vir fazer a correção e dar o nosso lucro. Tá? Agora, se o mercado aumentar de força, ou seja, se ele em vez de 50 a 60 de expectativa de força, ele aumentar a força e for para 80, 90 de força, o 250 de variação do preço em relação à média 25, que era o mais provável ali de termos ali de extremos, já não vai ser mais um extremo, porque o mercado está com mais força, o mercado aumentou a força dele. Então, o mais provável agora é que o mercado mantenha maiores distorções do preço em relação à média, uma vez que o aumento da força do mercado está diretamente ligado a distorções maiores do preço em relação à média. É simples, pessoal. Não tem complicação, é isso. Então, a gente vai monitorar a força do mercado, se ele está mantendo, se ele está abaixando, ou se ele está aumentando, para esperarmos, né? A gente vai esperar então uma distorção do preço em relação à média maior, igual ou menor, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar a evolução da força do mercado aqui. Então vamos lá. Então o preço na outra semana ele fez o quê? 44, 42, 49. Ou seja, se a gente estava esperando aqui uma força de 50 a 60, agora ele caiu para 40, abaixo de 50. Ou seja, se aqui a distorção de 250 era muito boa para a gente entrar, aqui vai ser muito difícil chegar no 250, porque o mercado está mais fraco.
o mercado vai fazer uma distorção de 200, 210, 220 e não vai ter força para chegar no 250. E mesmo se chegar, vão ter pouquíssimas oportunidades. Então, quando a gente identifica que o mercado acalmou, a gente diz assim, né? O mercado está mais fraco, nós vamos esperar uma distorção do preço em relação à média durante o dia menor. Os picos, os extremos, porque está diretamente ligado. Tá? Assim como, olha na outra semana aqui, força de 70, 78, 67, 86, olha lá, a força aumentou. A força que aqui antes era 50, 60, caiu para 40, 50 e aqui subiu para 70, 80. Ou seja, uma distorção de 250 vão acontecer muito mais vezes do que aqui. Por quê? Porque o mercado está com mais força, mais intensidade. Os picos não vão ser mais 250 aqui, vão ser 300. O mercado acelerou, está com mais força. Os extremos não vão estar mais em 250, vão estar em torno de 300, porque o mercado está com mais força e, consequentemente, vai abrir distorções maiores do preço em relação à média 25. Tá? Então, essa é a correlação das distorções, né, da variação do preço em relação à média com o indicador. Tá? Então, é isso que a gente vai monitorar. Então, todos os dias eu venho aqui e mostro como foi a força no dia anterior, né? Como foi ontem? Ontem tivemos uma força no índice de 70. Esse número é apenas um número onde nós vamos efetuar rapidamente aqui um comparativo com os dias anteriores para saber se o preço está se a movimentação do preço está sendo mantida ou se a força foi maior ou menor. E a gente vai, se necessário, efetuar algum ajuste no nosso critério de entrada na operação para nos ajustarmos ao nosso risco operacional. Porque entenda, se nós configuramos, por exemplo, para entrar na operação nesse nível de mercado aqui com uma variação DX de 250, quer dizer que esse nível é um nível onde a gente está com um bom risco gerenciado. Nós queremos entrar com DX, com a variação do preço de 250 da média 25, porque nós achamos, e estatisticamente falando, que esse é um bom ponto onde o nível de probabilidade do preço dar o nosso ganho é grande. Tá? Vamos supor ali 95%. Tá ok? Então, quando o mercado acelera, fica mais forte, ou seja, vai abrir distorções maiores, o 250 já não vai manter uma probabilidade de 95% de o preço retornar. Por quê? Porque o mercado está mais forte, ele vai abrir maiores distorções. Então, o que vai manter um nível de 95% de probabilidade? Em vez de 250, um 300, um pouquinho acima. Tá? Então, se você está com a configuração onde você gostaria de manter esse nível de 95% de probabilidade ali, né, onde o preço já está esticado estatisticamente, se você identificou que o mercado mudou e está mais forte, você vai ajustar o seu ponto de entrada na operação para manter o seu gerenciamento de risco e manter as probabilidades em torno de 95%. Nesse caso, você vai ter que aumentar um pouco a distorção de 250 para 300, porque você monitorou que a força do mercado aumentou e, consequentemente, as distorções do preço em relação à média 25 tendem a ser maiores. Então, você, para manter o mesmo nível de gerenciamento de risco, ali em 95% de probabilidades, você vai subir o seu ponto de entrada de 250 para 300. A mesma coisa vai acontecer se o mercado ficar mais fraco. Ou seja, se o mercado vem mantendo ali 50, 60 e o força DX aqui e a sua distorção está em 250, um bom nível, o nível que você quer, se o mercado for para 40, 50, poucas oportunidades você terá. Porque o nível de 95% de risco ali, né, de acerto, ele vai ser mais embaixo. Vai ser no 200. O 250 vai estar em 98, 99%.
É melhor, mas isso vai te dar um número muito menor de oportunidades. Então, se você quer manter um bom gerenciamento, continuar efetuando um número de operações razoável e mantendo o nível ali de 95%, se o mercado ficou mais fraco, você vai baixar ali de 250 para 200 o seu ponto de entrada. E você vai manter um bom gerenciamento ainda, porque você identificou que o mercado está oscilando com a força mais baixa. Tá? Então é isso que a gente vai analisar. É para isso que serve o ForceDX, para nos auxiliar a identificar a movimentação que o preço está fazendo nos últimos dias. Tá? Então é unicamente. Então veja, você precisa ficar pensando que isso aqui é na média 7, que isso aqui é... Não, você precisa entender que isso aqui é um número que o mercado gerou para a gente. E esse é um número comparativo que nós vamos analisar com os dias anteriores para entender a dinâmica do mercado. Se ele está mantendo o mesmo nível de força, se ele está caindo ou se a força está subindo. E isso vai interferir, né, na nossa tomada de decisão. Na nossa tomada de decisão em manter a parametrização da mesma forma ou ajustar o DX para cima ou para baixo. Então, quando nós analisamos os dados estatísticos, eles servem para nos auxiliar a tomar a melhor decisão de acordo com o que o mercado está nos mostrando no último dia, na última semana, no último mês. As informações que o mercado nos passa, eles vão nos ajudar a tomarmos as decisões que, se você fizer em base estatística, né, analisando a movimentação do mercado, vai te trazer um nível de probabilidade de acerto maior. Isso vai tornar o teu trade mais eficiente, tá? Então é isso que a gente faz. Os dados estatísticos e os indicadores as informações dos indicadores que a gente coleta diariamente servem para que a gente possa entender a dinâmica do mercado e nos prepararmos para ela. Quanto mais informação tivermos, mais preciso será o nosso ajuste e mais assertivo será o nosso software, o nosso trade system. Tá? Então, não tem complicação, né? Você não precisa saber exatamente como foi criado, como que coleta o dado, como que ele é calculado matematicamente e computacionalmente. Não, é bom saber, eu expliquei, é simples, né? Mas você precisa ter a real noção de o porquê que a gente está analisando isso aqui. Tá? Isso é importante. Né? Então a gente vai coletar todos os dias, pessoal, e de todos os ativos. O índice tem esse nível, o dólar tem outro nível, olha, é 2.0, 1.8, 1.5, e você vai se acostumar com essa nomenclatura. Né? O S&P é 0.8, 1.6, 1.2, cada ativo tem a sua diferença de força de X, mas todos servem para a mesma coisa, para saber se o ativo está mantendo a força, subindo a força ou caindo a força. Tá? Então veja, nós vamos analisar o passado para tentar no futuro manter uma alta taxa de probabilidade de acerto. Tá ok? Agora, só o ForceDX não resolve a questão. O que é muito importante é a análise de vários dados. É a força, é o range, é a volatilidade, são os eventos. Tudo que a gente monitora que pode interferir no nosso trade diário, nós vamos coletar informações para compilar uma expectativa, né, histórica e que a gente sabe que acontece, né, para nos prepararmos para sermos mais assertivos durante o pregão que vai começar. Tá? Então, pessoal, a gente vai operar única e exclusivamente matemática, estatística e probabilidade. É isso, nosso trabalho é esse, a nossa estratégia é isso, tá? A gente vai só operar isso, galera, nada mais, não tem nenhuma mágica, não tem nenhum indicador que a gente não sabe o que é só preço, tá? Não tem nada, pessoal, que a gente possa falar assim, achar alguma coisa, que algo de externo vai interferir, não. Se baseie nos dados que o preço nos mostra. O preço reflete tudo e o preço nos mostra como o mercado está se comportando e como nós devemos nos comportar para ele. Né? Então é isso que a gente faz diariamente. Tá? Então veja só, nós temos além do... Então esse aqui é o ForceDX que a gente monitora diariamente. Então tá calmo. Todos os dados, tá? Todos os dados. Então veja lá.
Por exemplo, aqui, ó. Eu estou fazendo esse vídeo aqui dia 30/5, tá? É um feriado. Aqui não está atualizado ainda no dia 29, amanhã já vai estar atualizado. Mas veja, então a gente está coletando aqui os dados. 54, 48, 56, 66, 66, 77, 67, 58, 61, 80, 70, 50. Alguns dias tem um pouquinho mais de distorção aqui, porque às vezes tem uma notícia, tá? Às vezes tem alguma coisa pela manhã, payroll, rolagem, não sei o que pode interferir, né? Com certeza, PMI, CPI, tá? Então a gente fica atento, tá? Nos dias que tem algum indicador aí que pode gerar uma volatilidade. Por quê? Geralmente a gente opera dia padrão. Dia padrão o que é? Olha aí, 50, 50, 50, 60. Então o preço oscilando ali entre 50 e 60. Tá? É o padrão das últimas semanas, dos últimos dias. Então a gente está preparado para isso. Né? O preço vem fazendo entre 50 e 60. O preço está mais lento. Tá? Então a gente consegue acompanhar aqui, ó, você pegar os últimos um mês aqui, pessoal, o último mês inteiro, tá, ó, 50, às vezes tem uma coisinha ou outra mais forte que alguma notícia, mas ó, 50, 50, 50, 50, 60, 50, 70, 80, 60, 50, tá oscilando muito pouco, pessoal, 50 e pouco, 60 e pouco, mais 70, tem uma faixa de variação, não vai todo dia ser igual, mas uma faixa de força ali dentro da normalidade. Agora, se viesse fazendo aqui, ó, 50, dia padrão, 50, 60, aí num dia faz um 100. É uma distorção muito grande. Mas veja como é muito raro isso acontecer. Então, quando a gente se prepara para um nível de mercado, de um dia padrão, pelo que vem fazendo, nós estamos muito bem preparados para isso. A probabilidade é gigante disso se manter. Né? Então, isso nos ajuda demais, pessoal. A gerar expectativas e probabilidades de como a gente deve operar. Tá? Bom, nós temos também um indicador chamado força DX em tempo real. O que é isso, galera? Veja só. O nosso indicador força DX, o que ele faz então? Das 9h30 até as 13h30, ele calcula o minuto, a máxima força do minuto, distorção do minuto, e pega esse dado e divide por tudo. Então, por exemplo, 9h30, a força foi quanto? 70. Ele soma 70 e divide por quanto? Por 1. Então é 70. 9h31, ele vai somar o 70 do 9h30, mais o 80 do 9h31, vai somar os dois, 70 mais 80 e dividir por 2. Quanto vai dar a força? 75. Então, às 9h02, o força DX do mercado é 75. Tá? Às 9h03, ele vai somar qual foi a máxima, por exemplo, 90. Tá? Ele vai somar ao de 9h, 30, 31 e 32. Vai somar tudo e dividir por 3. E vai dar o força DX às 9h33. Tá ok? Então, minuto a minuto, ele vai calculando isso. No final do dia, no final da manhã, às 13h30, ele vai dar, pessoal, o força DX da manhã é 58, 61. Depois de somou todos os minutos e dividir pelo número de minutos. Nós temos um indicador chamado força DX em tempo real. O que ele faz? Ele calcula isso minuto a minuto. Tá? Assim como o força DX faz. Só que ele é um indicador que fica rodando dentro do robô. Ele dentro do robô, tá? Nosso robô de MetaTrader 5, esse indicador força DX em tempo real fica rodando. Então ele vai dar aqui o força DX às 9h30 é 70, 9h31, 75, 9h32 é 80, de acordo com o que o mercado fosse se comportando, ou mais baixo, ou mais alto, vai marcando. E você pode utilizar esse número em tempo real, ao vivo, para dar instruções ao robô de como se comportar. Olha que legal, galera. Então veja, nós, quando utilizamos o força DX em tempo real, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, claro, estudar como que funciona a variação do força DX, mais ou menos ali, como ele é formado, né? Os picos manhã, de tarde, a gente tem dados para isso. E nós vamos falar o que para o robô? Se o mercado estiver com força acima de 80, força DX acima de 80 naquele minuto, utilize o DX de 300 em relação à média. Se o mercado estiver com força DX naquele minuto
abaixo de 70, entre 60 e 70, por exemplo, utilize um DX de 250. Se o mercado estiver com força abaixo de 60, utilize um DX de 200. Vocês estão me entendendo, galera? Que massa! Ou seja, nós vamos colocar algumas faixas de variação DX que nós queremos entrar na operação de acordo com a força que o mercado está imprimindo naquele momento. De acordo com a força DX daquele momento em tempo real, ao vivo. Então, se o mercado está agitado, mais agitado e com força maior, nós vamos entrar com uma variação DX do preço maior. Eu quero entrar com 300, porque o mercado está com força. Se eu entrar com 250, eu vou entrar muito cedo, antes do que eu gostaria, para manter um nível de probabilidade alto de acerto. Então, se eu estou vendo ao vivo, com o pregão correndo, em tempo real, que o mercado está com força alta, eu vou mandar, olha o Força DX. E o robô vai olhar isso e vai falar, use um DX de 300. Muito massa, galera. Tá? Nós estamos nos ajustando ao mercado ao vivo, em tempo real. O robô está se ajustando de acordo com a dinâmica que o mercado está fazendo. Sem você precisar interferir. Você só selecionou as faixas, de acordo com o seu estudo estatístico, que você quer entrar de DX de acordo com a força do mercado, que é um estudo que você faz com o mercado estático. Com o que o mercado fez, você se prepara. Né? Então, se o mercado estiver mais fraquinho, ele não vai chegar no DX de 300. Então, você sabe que se o mercado estiver ali entre 50 e 60, o mercado vai estar mais fraco. Ou seja, a probabilidade é gigante dele não chegar no DX muito alto. Então, quando ele bater 200, você já quer entrar na operação, porque o teu risco vai estar controlado. E daí você vai pegar as oportunidades mais cedo, mantendo um bom gerenciamento de risco. Então, galera, essa função é muito legal. Ele deixa o nosso trade super dinâmico, mais seguro e mais eficiente. Porque por mais que você se preparou aqui, e você viu que o mercado está mantendo nos últimos dias uma força de 70. E para essa força, um bom DX de entrada é 250. Legal. Você vai e configura para o dia seguinte entrar com 250. Mas nesse dia, o mercado acelerou. Aí o mercado faz o que ele quiser. Ele acelerou e em vez de fazer 70, está fazendo uma força de 100. Bem mais forte. E se você não configurou força em tempo real, ele vai entrar o quê? Com DX de 250. Que era o ideal para que se o mercado estivesse com força de 70. Mas você deixou ali, ele com o mesmo força de 100 vai entrar no 250, ou seja, entrando cedo. Mas se você configurou para que se o mercado estiver acima de 100, entrar com DX de 350, o robô, nosso software, vai se autorregular para conferir que o mercado está com força muito alta, ou seja, o força X acima de 100, e ele vai falar, olha, eu só vou entrar na operação quando bater um DX de 350. Então você vai ajustar o seu robô e manter um nível de risco muito bem gerenciado. E isso, galera, automaticamente. Tá? Então, galera, isso é muito inteligente. Isso é muito dinâmico. E, pessoal, é isso. O mercado é dinâmico. Nós também temos que ser. Tá? Então, hoje em dia, nós temos tecnologia, nós temos possibilidade de nos ajustarmos à dinâmica do mercado em tempo real. O que antes não era possível, galera. A gente não tinha essa tecnologia antes. Tá? Então agora nós temos como nos ajustarmos em tempo real ao que a força que o mercado está imprimindo. Galera, isso é incrível. Não existe nenhum software no mercado que faça isso. Tá? Eu já cansei de falar para vocês e não é papo. Né? Nós temos o melhor software do Brasil disparado. Disparado. Tá? Isso que eu estou mostrando aqui para vocês é uma das funções que nós conseguimos deixar nosso trade dinâmico. Eu vou mostrar aqui no resto das aulas, pessoal, que nós temos várias outras formas de deixarmos ainda mais dinâmico e adaptativo à dinâmica do mercado. Porra, é incrível. Tá? É incrível. Mas essa é uma das funções importantes para que a gente possa deixar o trade dinâmico e nos ajustarmos em tempo real ao que o mercado está fazendo. Tá?
Galera, isso não existe, não há nenhuma outra ferramenta tão dinâmica. Por quê, pessoal? Porque isso é extremamente difícil de configurar computacionalmente falando. Extremamente difícil, tá? A maioria de vocês não tem essa base técnica, né, de como fazer isso, mas não é simples, tá, galera? Não é simples. Um indicador que monitora o mercado ao vivo, em tempo real, joga isso dentro do robô e o robô se ajusta automaticamente. É complexo. Isso é complexo e não é à toa que só o nosso robô tem. Tá? É porque é dificílimo. Né? Nós temos equipes de programação, pessoal, que mata pau qualquer um. Né? Já tentamos implementar essas coisas, esses detalhes em outras plataformas e não conseguiram implementar. E é por isso que a gente está no MetaTrader 5 quase que exclusivamente ali, né, com essas funções dinâmicas, não tem isso na SmartBot. Por quê, pessoal? Porque não é trivial, mas no MetaTrader 5 essa função e muitas outras que eu vou falar mais para frente funcionam impecavelmente. Impecavelmente. Tá? Então realmente é algo que te ajuda demais, pessoal. Te ajuda demais, deixa o seu trade muito mais seguro, muito mais eficiente e utilizando de toda a tecnologia de ponta, galera. Tecnologia de ponta mesmo, tá? Realmente é algo que a gente sempre inovando, né? Todos os indicadores que nós temos está sempre na frente, tá? Para quê? Para trazer a cada dia mais um trade dinâmico, tá? E que se autoajusta à dinâmica que o mercado está fazendo em tempo real. E isso é o que de mais, computacionalmente falando, tecnologia existe no mercado de operações automatizadas na B3. Tá? Então, realmente é muito interessante. Como eu falei para vocês, assim, essa parte de computação parece complexa, mas é simples. A gente vai utilizar isso aqui de forma simples para quê? Porque o que importa para a gente é resultado. É gerenciar o nosso risco. É gerenciar nosso ponto de entrada. Gerenciar nossa exposição. Então é isso. A gente vai utilizar isso aqui de forma simples e eficiente. Tá bom? Bom, não quero deixar mais o vídeo longo. Eu acho que se vocês absorverem essa questão do Força DX e Força DX em tempo real, por essa aula já matou a pau. Era isso que eu precisava mostrar para vocês. Tá? Então, na próxima aula, pessoal, eu já vou entrar num ponto importante que a gente vai ficar com o tempo falando aí. Vai chamar uma aula só para isso, sobre aumentos de posição. Isso aí, cara, é muito legal. Né? E agora que a gente já tem uma informação sobre range, sobre força, nós vamos nos basear com todos os estatísticos para entender melhor como que a gente vai utilizar a função de aumento de posição a nosso favor de forma inteligente, pessoal. Porque vocês estão vendo aqui que a gente não faz nada por acaso. Nada é por acaso. Tudo é base estatística. E o aumento de posição não seria de outra forma. Né? Inclusive, se você já é trader, já ouviu falar aumento de posição, claro que já ouviu falar mal. Né? Já ouviu falar mal, martingale, aumento de posição discriminado, quebrar conta. Todo mundo que já ouviu falar de trade já ouviu falar disso ou já fez besteira com isso. E eu vou mostrar para vocês que a gente não opera nada disso. A gente opera, pessoal, pura matemática, estatística e probabilidade. Então, não é apenas no critério de entrada, não é apenas no ponto de stop, não é apenas na força, não é isso que a gente usa, é para tudo. Então, o aumento de posição é feito de forma inteligente, coerente e baseado em dados estatísticos, para que as nossas probabilidades de sucesso no trade aumentem. Tá? Então, isso é feito de forma minuciosa e coerente. Né? Nada de aumento de posição discriminado, alavancando demais, quebrando conta, nada disso. Isso é uma bobagem de quem não sabe o que está fazendo. Nossa estratégia é baseada em matemática, estatística e probabilidade. Tá? Então vocês vão ver como que essa é uma função importantíssima, galera. Tá? É uma função que ajuda muito, mas sabendo o que você está fazendo e fazendo, pessoal, da forma certa, tem que ser da forma cirúrgica. O aumento de posição tem que ser feito de forma cirúrgica. Se você comete um erro ali, pode ser fatal. Então você tem que saber o que está fazendo para realmente que essa função te ajude e não te atrapalhe. E eu vou te mostrar como é simples utilizar essa função aí em base estatística, como a gente trabalha.
tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Até mais.